Olá, sejam muito bem-vindos aqui no canal da NIT Treinamentos. Meu nome é Camila Máximo, eu sou especialista em Departamento Pessoal e Social, sou professora parceira e consultora aqui da NIT Treinamentos. No nosso vídeo de hoje, nós vamos falar sobre como lidar com rescisões contratuais. Existem os principais motivos pelo qual leva a empresa a fazer o desligamento de um empregado. Geralmente são eles: desempenho insuficiente, comportamento inadequado, ou quando o funcionário ele está em desacordo com a cultura da empresa. Há também um motivo, que é bastante comum, que são o corte de custos, ou pelo fim do contrato, ou ainda demissão por justa causa, e a novidade trazida pela reforma trabalhista, a demissão por acordo entre as partes. Este é o nosso assunto do vídeo de hoje. Mas antes de eu continuar o nosso vídeo, já deixa aqui o seu like no nosso canal, já curte esse vídeo, ativa o sininho para você não perder mais nenhum conteúdo que nós trazemos aqui para você. Quando a gente fala, na demissão pelo desempenho insuficiente, é quando o colaborador, quando o empregado ele não está atingindo ali os resultados que a empresa espera que ele tenha, seja ali por falta, de habilidades, que ele possa ter habilidades pessoais, habilidades comportamentais, habilidades técnicas também, para ali que ele possa desenvolver as suas tarefas. Às vezes, quando isso acontece, a empresa ela opta então por fazer o desligamento deste empregado. Mas antes disso, nós, colaboradores do RH, nós precisamos às vezes fazer um meio de campo ali, muitas vezes até para evitar essa rescisão, essa demissão. Então o RH ele pode fazer ali um feedback construtivo, conversando com este empregado, fornecendo para ele ali as informações de como tem sido o trabalho dele, de como tem sido avaliado, de como tem sido visto o desempenho dele, justamente para que ele possa ter essa oportunidade de melhorar e permanecer ali na empresa. E quando também a empresa ela percebe que faltam ali habilidades técnicas, a empresa, em alguns casos, ela também pode conceder ali treinamentos, capacitações para que esse empregado ele possa desenvolver as suas habilidades antes então da empresa ela proceder com a demissão. Porque às vezes, um empregado ele só precisa mesmo ali ser direcionado para que ele possa melhorar os seus resultados. Uma outra forma, um outro motivo comum para fazer uma demissão de um empregado é quando este empregado ele está em desacordo com a cultura da empresa. Então, geralmente, isso pode acontecer quando o empregado ele não se identifica com a cultura da empresa, ele não se identifica com os valores, com a missão, com a visão. Mas para a empresa ela proceder com esse tipo de desligamento, partindo dela, falando, olha, eu quero desligar aquele colaborador porque eles não têm uma visão, uma cultura alinhada com a empresa ela precisa ter a sua cultura muito forte, muito enraizada, precisa ser de conhecimento de todo mundo, para que aí sim a empresa possa falar, não, é por esse motivo. Embora a empresa ela não precisa dar um justo quando ela vai fazer o pagamento das rescisões normais daquele empregado, ela não precisa dar um justo motivo, justamente por isso que é chamado uma demissão sem justa causa. Mas é muito comum que o empregado ele queira saber qual o motivo que ele está sendo dispensado daquela empresa. E é sempre bom que a empresa dê um feedback para esse empregado, falando ali o que está acontecendo e por que ela está insatisfeita com ele. Uma outra forma de desligamento, um outro motivo de desligamento que é muito comum, que é o corte de custos. Então, quando isso acontece, a empresa ela mesma pode conversar ali com os empregados, são desenvolvidos, por exemplo, programas de demissão voluntária, onde o próprio empregado, ele vai dizer ali, não, eu também estou insatisfeito, quero sair, faz ali um acordo com a empresa e acaba saindo de uma forma mais amigável, que geralmente é muito mais amigável quando o empregado ele quer sair do que quando a empresa faz a demissão dele. Outro motivo um pouco incomum, digamos assim, mas que é muito discutido, é a demissão por justa causa. Então, a empresa, para fazer uma demissão por justa causa, ela precisa comprovar por diversos meios que aquele empregado ele realmente cometeu um ato que justifique, a sua justa causa. Então,
usa os atos, né, que estão elencados ali na CLT. É o ato de improbidade, ou seja, quando há roubo, furto, fraude, corrupção, desvio de dinheiro ali da empresa. Quando há a incontinência, né, na conduta do empregado, ou seja, quando ele tem maus comportamentos ou comportamentos inadequados, como assédio sexual, quando ele é usuário de drogas dentro da empresa, quando ele está fazendo as suas atividades, ou ele faz a ingestão de álcool dentro da empresa, isso também não é permitido, ou até quando parte ali para uma agressão física, verbal, com colegas, com clientes, com supervisores, enfim. Lembrando que tudo isso a empresa ela precisa comprovar, seja por forma de documento, com testemunhas, com gravações, enfim, de alguma forma ela vai precisar comprovar que o empregado, ele realmente cometeu um ato faltoso. Temos também a insubordinação, ou seja, quando o empregado, ele desobedece às ordens, né, ali do seu superior, isso quando acontece repetidas vezes, quando ele descumpre todas as regras da empresa, é um ato de insubordinação. O abandono de emprego, que, querendo ou não, né, é muito comum acontecer na empresa, né? Eu vejo vários colegas falando sobre esse tipo de rescisão, que eu acho que é o mais comum quando a gente fala de justa causa, que é o abandono de empresa. Isso acontece quando o empregado ele deixa de comparecer à empresa sem justificar a sua ausência por mais de 30 dias. Quando isso acontece, a empresa ela precisa notificar esse empregado que ele precisa informar para a empresa qual o motivo que está ocasionando essas faltas. E somente após isso é que a empresa pode fazer o desligamento deste empregado. E também tem um dos motivos, né, por qual a empresa pode fazer a demissão por justa causa, que é o ato lesivo à honra e à boa fama, ou seja, quando o empregado ele comete ali atos de calúnia, difamação, injúria, seja contra os colegas, contra os superiores, contra a empresa ela vai precisar sempre estar baseada em provas, né, concretas, comprovação legal desses fatos para que ela possa então proceder com essa demissão. E a demissão que veio trazida aí com a reforma trabalhista, que é o acordo entre as partes. O acordo entre as partes pode ser solicitado por ambas as partes. A empresa ela pode também propor ao empregado para que faça esse tipo de demissão, mas é muito mais comum que o empregado venha propor à empresa, né, que faça ali um acordo, já que ele perde alguns benefícios. Então, por exemplo, o empregado que é demitido por acordo, ele não faz o saque total do seu FGTS, ele só saca 80%. A multa do FGTS também é só de 20%, por isso que dificilmente, né, um empregado ele vai aceitar a proposta da empresa para que seja feita uma rescisão por acordo. Lembrando que o acordo entre as partes, como o próprio nome diz, tem que ser uma demissão em comum acordo, ou seja, as duas partes elas precisam concordar. Se o empregado propor para a empresa, né, uma demissão por acordo e a empresa não aceitar, e o empregado ele não quiser mais permanecer na empresa, ele vai precisar pedir a demissão ali normal, como sempre foi feito. A mesma coisa com relação à empresa. Se a empresa propor, né, uma demissão por acordo para o empregado e o empregado não aceitar e a empresa não quiser mais permanecer com este empregado, então a empresa ela vai ter que proceder ali com uma demissão sem justa causa, se for o caso, ou com a justa causa se ela tiver uma justa causa. E como é feito então esse processo de desligamento na empresa? Bom, o primeiro passo é a comunicação de uma das partes, ou a empresa comunica o empregado, ou o empregado pede a demissão e comunica a empresa. As partes precisam fazer o acordo ali da rescisão, então vai dizer de que forma que vai ser essa demissão e logo depois a empresa ela vai fazer o cálculo então das verbas rescisórias. Seja num pedido de demissão, seja numa demissão por acordo, ou uma demissão por justa causa ou sem justa causa, quem vai fazer o cálculo das verbas rescisórias sempre vai ser a empresa. Logo depois, a empresa ela precisa então fazer a entrega dessa documentação para o empregado, lembrando que hoje o prazo para pagamento da rescisão, seja por qual motivo foi,
são até 10 dias após o último dia trabalhado. Então, se foi um aviso trabalhado, conta-se a partir do último dia. Se foi um aviso indenizado, conta também a partir da data que foi comunicado para o empregado que ele seria demitido. Depois disso, a empresa ela precisa também fazer ali o encerramento dos benefícios, né? Então, se tinha assistência médica, a empresa precisa cancelar. Se a empresa concedia ali alimentação, vale transporte, tudo isso ela vai precisar fazer o cancelamento desses benefícios, que geralmente é feito no cartão. E também precisa comunicar os demais colaboradores. Então, a empresa ela vai precisar comunicar aos demais empregados que aquele empregado que era colega deles, que trabalhava ali, não faz mais parte do seu quadro, né, de empregados, de colaboradores. E aqui eu quero deixar 7 cuidados que você, profissional do DP, do RH, deve ter ao fazer o desligamento, né, de um colaborador. Então, você precisa avaliar o impacto dessa demissão no quadro de funcionários, porque dependendo da função, imediatamente já precisa ser feita a contratação de uma pessoa para substituir. A empresa ela também precisa realizar um processo de preparação para essa possibilidade, ou seja, se ela vai fazer, então, uma contratação para substituir, tem que ser feita, né, ali de uma forma humanizada, né, sem ofender o empregado que está sendo desligado da empresa. A empresa também precisa fazer, né, que é o nosso terceiro ponto aqui, a minha terceira dica para vocês, comunicar o empregado de uma forma humanizada e empática. Então, como eu falei ali, os motivos, né, que normalmente a empresa vai fazer uma demissão de um empregado, o empregado ele sempre vai querer saber qual o motivo que ele está sendo demitido. E é muito ruim quando a empresa simplesmente fala assim, você sabe o que você está fazendo, você sabe o que aconteceu. Não, a empresa precisa ser clara, ela precisa fazer isso de uma forma humanizada e empática. A empresa também precisa fazer isso em um ambiente adequado. Ela não pode simplesmente chegar na frente de outros empregados e falar, olha, você está sendo demitido, sai daqui. Isso a empresa não pode fazer. Ela tem que fazer isso num ambiente adequado, tem que fazer isso de uma forma humanizada e empática. A empresa também precisa deixar claro quais são os direitos que o empregado ele possui no desligamento. Então, em alguns casos, por exemplo, quando a empresa fornece uma assistência médica e esse empregado ele paga uma parte da mensalidade, por exemplo. Então, esse empregado ele pode, se ele quiser, por exemplo, continuar pagando, né, a parte, essa assistência médica. Ele já perde esse benefício se a empresa pagava ali a mensalidade completamente. Em alguns casos, né, em algumas convenções coletivas também, por exemplo, a empresa ela precisa, no tempo do aviso prévio, fazer o pagamento da cesta básica, ou do vale alimentação, ou do vale refeição, e é nesse momento que a empresa, então, ela precisa informar esse empregado quais são os direitos que ele tem ao término do contrato. Além de informar ali, né, toda a documentação. Então, a empresa, ela precisa, né, que a nossa sexta dica, que é preparar a documentação, explicar para o empregado quais são os passos que ele tem que fazer a partir daquele momento. Tem alguns empregados que não sabem como dar entrada no seguro-desemprego, como fazer um saque do FGTS. Então, cabe ali, né, a empresa fazer todo esse processo de uma forma humanizada, de uma forma empática, finalizar ali esse contrato com o empregado da melhor forma possível. E também fazer, né, o aviso para o restante da equipe de uma forma prática, sem dar muitos detalhes do motivo da rescisão, porque a empresa ela não precisa expor aquele empregado que ele foi demitido. E aí, ficou alguma dúvida sobre o nosso conteúdo de hoje? Comenta aqui embaixo que nós vamos te responder. Meu muito obrigado por você assistir esse vídeo até aqui. Um grande abraço e até mais!